Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Nessa aula, vamos mencionar juntos a viga V1. A viga V1, ela está localizada no balanço, no terraço em balanço de nossa casa de concreto armado. Por estar em balanço, ela sempre vai ter um momento torsor, por mínimo que seja atuando nela. Então, sempre que tem caso de grelhas, a casa como um todo, eu ignoro as torções, seja metálico ou concreto. E sempre que eu tenho um balanço, a marquise, seja concreto ou seja metálica, eu sempre calculo essa torção. O F2 é um programinha 2D. Eu estou fazendo tudo com você pelo F2. Mas sempre que eu tenho uma marquisezinha, eu volto no método das forças e calculo o diagrama de momento fletor e momento torsor daquela região em balanço. Só daquela regiãozinha em balanço. E para isso eu vou trazer aqui para você dois ou três tipos, três modelos de marquises, de cálculos de marquises, todo passo a passo feito pelo método das forças, só vou apresentar no finalzinho da aula, bem pausadamente, para que você consiga copiar os valores e tentar refazer em casa. Todos esses métodos de cálculo de momento torsor em balanços, eu aprendi pelos livros de peristática do, do, do José Carlos Sequin. Ele também tem livros de análise estrutural. Esses livros não são mais vendidos hoje em dia, só são encontrados em sebo nos dias de hoje. Mas na minha época de aluno, a gente calculava a torção, momento fletor. O método das forças a gente aplicava com base no livro do José Carlos Sequin. Então, com base nesse livro, é que eu vou trazer para você todo o passo a passo do método das forças que eu utilizei para dois ou três tipos de marquises em casas, né, geometrias variáveis, para você exercitar e fazer em casa. Lembrando que cada terraço, cada marquise vai ser diferenciado de um projeto para outro. Não tem como trazer um modelo genérico. Então, para cada caso, vai ter o método das forças aplicado e cabe a você, como aluno, profissional, recém-formado ou profissional já graduado, de sempre revisar o método das forças, ou método de deslocamentos, ou método de hard cross, sempre que precisar fazer para fazer um cálculo de torção, momento fletor de torção, alguma coisa do tipo. A gente não pode abandonar isso nunca, a gente sempre tem que estar exercitando, voltando e mantendo enfoque nesses métodos, pois a gente continua como engenheiro, independente dos softwares, a gente continua como engenheiro. E além disso, eu vou trazer as fórmulas de torção e com base no livro Concreto Armado, de José Carlos Sequin, ao final dessa aula. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Projeto da Casa 1 de Concreto Armado, aula de número 16. Agora estamos tratando das vigas do primeiro piso da nossa casa, ou do piso do primeiro pavimento, chama assim, com notas de armadura de torção. Geometria da viga V1. Do mesmo molde que a gente começou as outras aulas, eu começo essa aula também apresentando, primeiramente, a forma, a planta de formas, identificando onde está a nossa viga V1. A viga V1 está aqui, note que é um balanço, nós temos aqui os pilares, um trecho já recuado, já começa um trecho em balanço, nós temos aqui alguma laje já em balanço, depois uma outra viga transversal, e a viga efetivamente em balanço. As quinas estão em balanço dessa viga, que nasce continua partindo pela P3 e partindo pela P2. E no meio nós temos um pilar. Então, não toda a sacada, não todo esse terraço está em balanço. Apenas as quinas estão em balanço. Então, que caberia aplicar o quê? O método das forças. Vou apresentar alguns casos, que eu já fiz anteriormente em várias casas, e mostrar como é que eu faço pelo método das forças para encontrar esse torçor, muito torçor, por mínimo que seja. Na grelha em si, eu não considero torção, apenas flexão, como eu fiz até aqui com você. Mas para trechinhos assim em balanço, eu calculo sempre muito torçor nessas vigas. Uma outra coisa que vale a pena ressaltar é que eu nunca deixo a laje em balanço. Eu sempre prevejo vigas, no caso, reforçando todo o entorno da minha laje. Eu nunca deixo a laje em balanço pelo simples fato de que, uma eventual lavagem de piso com água sanitária, elementos químicos, uma lavagem de piso, esses elementos químicos podem ir impregnando na laje de concreto e corroendo a armação negativa que serve de sustento para o balanço. E a laje, porventura, por algum acidente, alguma má execução do concreto, muita porosidade,
pode gerar corrosão nessa armadura e corromper e até, no caso, gerar o colapso dessa laje, da armação negativa. E a laje, por si só, ela pode cair ao longo do tempo, como já aconteceu em várias marquises, que não receberam tratamento efetivo de recuperação estrutural ao longo do tempo, em várias regiões do nosso país. Então, por isso que eu deixo as vigas em balanço. E quando as vigas estão em balanço, elas têm melhor largura, melhor altura, elas estão em balanço. E a laje, ela está aqui como apenas apoiada, apoiada nas vigas. A laje não está mais em balanço. Então, as vigas que sustentam todo esse aparato. E para a laje eu vou precisar de armação positiva e armação negativa. Então, nossa viga V1 ela tem a dimensão de 15 por 40, 15 é a dimensão vista em planta baixa, 40 é a dimensão, no caso, vertical, no caso, saindo aqui da sua tela. Então, 15 é a primeira dimensão sempre que a gente lê na dimensão horizontal, não é a largura. Por coincidência, na maioria dos casos, sempre vai ser a largura, a gente vai sempre adotar a altura para vencer os vãos. Mas 15 ela se refere, no caso, à dimensão, no caso, vista em planta baixa de modo horizontal. Esforços solicitantes. Aqui eu trago apenas os esforços solicitantes. Mais uma vez, eu não dimensionei essa viga como contínua. Eu poderia fazer pelo método de Radicross, que eu podendo trazer para você esse método. É bem simples, interativo de fazer, é gostoso. Mas eu dimensionei considerando pilar, aquele pilar central, apoios. Quando tenho viga, eu considero apoio na fitor. Quando tenho pilar central, eu considero pilar, a inércia do pilar, com maior ou menor inércia, dependendo da direção que ele esteja voltado aqui para essa viga. Enfim, eu calculo como pórtico e chego nesses esforços. Só para o caso de você, caso tentar dimensionar essa viga como contínua, você não vai conseguir encontrar os mesmos esforços que eu encontrei aqui. Esses esforços são mais enxutos, são mais reduzidos, porém mais próximos da realidade. Pois quando você calcula os esforços considerando o pórtico, você obtém esforço mais próximo da realidade. Aqui o esforço solicitante 2,39, o negativo 2,12 e 1,31 o positivo. Mais uma vez, o esforço solicitante negativo ele é maior. Eu vou dimensionar o momento fletor negativo com você. Eu vou deixar o positivo para você fazer em casa, no seu momento oportuno, no seu conforto, para ver se você consegue chegar na mesma armação que eu vou mostrar para você, de armação positiva. Então, ponderando os esforços, basta multiplicar por 1,4 e você encontra os momentos fletores, no caso, esforço cortante, ponderados. Dimensionamento da viga, no caso, aumento fletor negativo, que é o nosso aumento fletor máximo, que é o negativo, vou fazer o máximo mais crítico com você. O aumento fletor ele é pequenininho, não é tão grande assim, uma viga simples. A viga, no caso, vem uma constituída das seguintes, no caso, geometrias. H igual a 40, altura total. BW, largura de 15. Vamos adotar um estribo de 5 milímetros, vergalhão de 10 milímetros, a priori, para calcular o valor de D, altura de cálculo, comprimento 4 centímetros, e altura de cálculo, no final, do mesmo modo que a gente fez na aula 13, 14, 15, a gente vai nessa aula também 16. O D seria a altura total, menos 4 centímetros de comprimento, menos estribo, menos vergalhão sobre 2, encontrando um D de 35. O D, ele vai ser levado em conta no dimensionamento, não é o H. Nunca considere o H no dimensionamento, sempre o D. O D, que vai efetivamente fazer parte do nosso dimensionamento. Cálculo do KPMD. O KPMD é dado por essa equação, onde você tem um aumento fletor, no caso, ponderado. Aqui eu devo ter chamado de positivo, mas é um aumento fletor ponderado, nesse caso é negativo. Pode considerar-se um aumento fletor ponderado, seja positivo ou negativo, vai ficar aqui em cima. O BW, largura da viga, o D ao quadrado vezes FCD. Sempre lembrando que, para ajudar no KPMD, reduzir o KPMD, o que é preponderante em momento fletor é você aumentar, no caso, a altura da viga. Você não combate o aumento fletor, até combate um pouquinho com a largura, mas o principal para combater o aumento fletor é a altura de cálculo D. A largura da viga, a altura de cálculo da viga, resistência de cálculo do concreto, FCD, ou de projeto de concreto. Cálculo do KPMD, substituindo os valores, você vai ter o aumento fletor, no caso, ponderado em cima, o FCD, já mostrado nas outras aulas, é o mesmo, apenas mostrando e deixando aqui a transformação de unidades para você treinar. Treine transformação de unidades. Fique craque nisso, ganhe confiança, pois uma vez errando unidade, você leva a perder todo o seu projeto e pode gerar problemas sérios na obra. Então, treine, pratique transformação de unidades. MD solicitante negativo, não é tão grande. Na última aula nós encontramos um defletor negativo de 15, o próximo de 12 ou 15, foi bem alto. Então, você aos poucos vai tendo noção
da relevância desse momento fletor, se ele está muito alto, muito baixo. Enfim, é importante ter essa referência à leitura de bom senso. A largura 15 centímetros, 35 centímetros de altura de cálculo, o nosso FCD calculado, com base no FCK de 30 megapascal, é sempre esse FCK que eu considero para vigas, lajes, pilares, sapatas, para concreto armado, sempre 30 megapascal. KPMD deu baixinho, 0,075, sendo menor do que o limite, KPMD limite do aço A50, que é de 0,32. Então, significa dizer o quê? Que o nosso concreto ele não rompe por ruptura frágil. Nosso cálculo está seguro até aqui. O KPMD respeita o KPMD limite do aço A50. E agora você vai substituir o KPMD nessa equação do segundo grau. A gente vai resolver essa equação. Não está resolvida, eu coloco um retângulozinho, um algarismo romano, e calculo delta igual a B2 menos 4AC dessa equação. Depois calculo kappa x, substituindo os valores, como a gente fez nas aulas 13, 14 e 15, do mesmo molde, sendo que o kappa x que for acima de 1 eu descarto, no caso o kappa x de linha eu descarto, e o kappa x de duas linhas eu absorvo. Vou utilizar daqui por diante agora o kappa x de duas linhas, porque é o único kappa x que resultou abaixo de 1. Então 0,117 é o nosso kappa x. Então do KPMD, a gente usou a equação do segundo grau para poder resolver e encontrar o kappa x. De posse do kappa x, você vai encontrar o kappa z, apenas substituindo essa equação bem simples, o kappa x, encontrando o kappa z, 0,953. Para kappa z, utilize 3 casas decimais, pelo menos. Pode utilizar 4? Pode. 3 casas decimais, pelo menos. E, por fim, a armação. A armação dada por essa equação, MD solicitante, o FYD, mais uma vez eu trago aqui para poder enraizar em sua mente, né? E você transformar as unidades, faça direitinho a transformação de unidade, faça com calma e até você ficar confiante. Então, 4,35 toneladas por centímetro quadrado, o FYD do aço, CA50, e você substitui o equipamento filtro ponderado negativo. Poderia botar aqui o símbolozinho negativo para identificar. 0,953, sempre 3 casas decimais para o capa Z, o D, altura de cálculo, e o FYD. Encontrando uma armadura total para completar esse fletor negativo, equivalente a 2,05 centímetros quadrados. De que? Vai depender do tipo de armação que você vai adotar. Se eu adotar uma barra de 10 milímetros, que é em aço CA50, de 6,3 em diante, CA50. A barra de 5 milímetros é CA60. Então, 10 milímetros tem uma área de extensão transversal comercial tida como 0,185 centímetros quadrados. Ao substituir aqui a armadura total dividido pela armadura, no caso unitária da barra, você obtém 2,61 barras, que de cara vai te dar o quê? Você arredonda para cima, eu preciso de 3 barras de 10 milímetros para poder combater esse momento flutuante negativo. E se você utilizasse barra de 12,5 milímetros, quanto que você obteria aqui? Será que ficaria mais econômico? Sempre faça esse cálculo com 10, com 12,5. Veja qual é o mais econômico em termos de arredondamento e projeto final. Porque esse aqui já é o projeto final, 3 barras de 10 milímetros, tá? Já está sacramentado. Então tente fazer com 12,5. Para armadura de viga, eu falei 8 milímetros algumas vezes, mas eu sempre procuro utilizar 10 milímetros. 10 milímetros mínimo para viga e pilar, 10 milímetros. Para viga até que vai 8 milímetros para algumas vigas menores. Mas de modo geral, eu sempre adoto 10 milímetros como armação mínima para vigas e para pilares. Armação mínima para viga, a taxa de armação mínima agora. Falei do diâmetro mínimo que eu utilizo para vigas, meu, jari, no meu dia a dia. Então, a taxa mínima de viga é sempre 0,15%. Divida por 100, não esqueça de dividir por 100, multiplique pela largura e pela altura de cálculo. E você vai encontrar 0,79 centímetros quadrados, como a armadura mínima. Como a armadura que a gente encontrou no slide anterior superior, então a armadura mínima está atendida, está satisfeita, está sendo satisfeita no nosso critério de cálculo. E áreas de barras comerciais, extraídas do livro do José Carlos Sequin, são essas. Para barras de 10 milímetros, 0,7785. Só para você não confundir com barras da estrutura metálica, né? 3 oitavos, que é 9,5, meia polegada, 12,7. Use esses critérios comerciais, que são os critérios adotados pelo concreto armado desde sempre. Desde a NB1 até aqui, primeira norma de concreto armado, em 76. Dimensionamento da viga, cisalhamento. Vamos utilizar as mesmas equações mostradas nas aulas anteriores, só reforçando como exercício. Substituir aqui o esforço, no caso, cortante
ou, no caso, esforço cisalhante de projeto, e BW, largura, e o D, altura de cálculo, encontrando tal WD de 63,81, no caso toneladas por metro quadrado. Os limites têm que ser respeitados, os tetos máximos são esses, 0,20 vezes FCD, e 450 toneladas por metro quadrado. Então, esse cálculo tal WD tem que atender esses critérios limites, esses tetos limites de cálculo, no caso do dimensionamento. Tal C, você encontra substituindo o valor de πc como sendo igual a 0,25 vezes a raiz quadrada de FCK, encontrando 43,3 toneladas por metro quadrado. E a taxa de armação, por fim, o ρ, você vai substituir com o tal C e o tal WD, calculado nos slides anteriores, encontrando o ρ da taxa de armação total de estribos, encontrando o valor de 6,92 centímetros quadrados por metro quadrado. O FYD, só reforçando de onde ele vem, para você não ter que voltar nos slides anteriores, e já está aqui de novo. E a taxa mínima de estribo é 0,14%. Para vergalhão, 0,15%. Para estribo de uma viga, 0,14%, vezes PW vezes D, de mesma sorte, a gente multiplica, encontrando 0,74. Note que a taxa mínima está abaixo da taxa encontrada, então quer dizer que está satisfatório. 6,92 está acima da taxa mínima encontrada, então a gente pode prosseguir com 6,92. Caso estivesse abaixo de 0,74, teria que utilizar o mínimo. Não pode utilizar menos do que o ρ mínimo calculado aqui. A área de aço e a área de aço unitário. Basta encontrar agora, multiplicar o ρ pelo BW da viga, a largura da viga, você encontra, no caso, a área de aço em centímetros quadrados por metro linear. Adotando barra de 5 milímetros, se fosse cortante pequeno, não tão pronunciado, como encontrado na aula anterior, você encontrar a unitária da barra de 5 milímetros. E agora, dividindo a área total, a área unitária, no caso pela área total, você vai encontrar o espaçamento. Lembrando que eu estou adotando aqui um estribo. Um estribo ele tem o quê? Duas perninhas verticais, duas barras verticais. Não é o número de estribo, é o número de barras verticais vezes a área da seção transversal de um estribo de 5 milímetros de diâmetro, dividido pela área total de armação necessária para armar o nosso estribo, encontrando 0,38, no caso, metros de espaçamento. É muito espaçamento. Pela NB1 antiga, de 78, não é 79, é 78. Ela indicava 20 centímetros de espaçamento máximo entre estribos. Então, isso na minha mente sempre ficou como limite, 20 centímetros de espaçamento máximo entre estribos. Está na obra, qual é o espaçamento máximo? 20 centímetros, mais fácil. Mas no slide 20 da aula 13, eu trago todo o cálculo direitinho, como encontrar o espaçamento do estribo, conforme os preceitos da norma NBR 618, que é a norma atual. Quanto ao diâmetro mínimo e máximo do estribo, basta resguardar que seu estribo ele fique entre 5 milímetros, o teto mínimo, e BW sobre 10, teto máximo, que seria 115, 150 no caso milímetros, dividido por 10, encontrando 15 milímetros. O nosso estribo atende com folga. Nunca use estribo abaixo de 5 milímetros. Sempre mínimo 5 milímetros para estribo estar adequado. E projeto final dessa viga. Aqui, o troço final da nossa viga V1, de 15 por 40, sempre traga as referências, as vigas que servem de apoio, que se apoiam uma na outra. No caso, a viga V7 serve de apoio para a viga V1, a V9 serve de apoio para a viga V1, e o pilar P1 está no meio, aproximadamente no meio, serve de apoio intermediário para a viga V1. Então, tem três apoios. Aqui está em balanço, é viga com viga, é uma região de balanço, uma marquisezinha. E note aqui o seguinte, uma nota de vida para você, nota de experiência. Sempre que você tiver uma marquise como essa, uma bancada, uma marquise, sempre faça com que a viga que segue em balanço, ela venha até a mesma altura ao longo de todo o balanço. Note que minha viga V1 tem 40 centímetros de altura e as vigas V7 e V9 têm 50 centímetros de altura. Se eu deixar assim sem ter uma alvenaria aqui embaixo, por exemplo, caso não venha ter uma alvenaria aqui embaixo, vai ficar esse dente exposto, que é muito desagradável. Então, nunca deixe esse dente exposto em marquises, seja metálica ou concreta. Qualquer marquise que vier a ser projetada por ti, sempre mantenha a mesma altura de viga que segue em balanço, ao longo de toda a bancada ou toda a marquise, a mesma altura, para que não fique esse dente vivo, caso não venha ter alvenaria nessa região. Vai ficar um dente vivo e desagradável aos olhos do cliente.
Aqui, no caso, é a distribuição dos estribos. Eu tenho um pilar, não posso passar estribos dentro do pilar, então amarro uma cotinha da face interna desse pilar até a face externa, no caso, da minha viga V1. Tenho uma viga V7, o meu estribo da viga V1 pode passar por dentro da viga V7 sem problema. E ele passa por dentro da viga V9 também. Então, a outra cotinha de estribo, eu indico que tem X estribos, que é a barrinha N3, que dista da face interior, face interna desse pilar P1, até a face externa da viga V9. Então, lembre-se sempre, você não pode passar o estribo dentro do pilar. Você pode passar o estribo dentro de outras vigas. Aqui, o desenhozinho do estribo, que é a barrinha N3, eu chamei XN3 de um lado, XN3 do outro. Você divide por 15 nesse caso, e você acrescenta mais uma barrinha. Sempre divida pelo espaçamento, aquela cotinha da esquerda, e acrescente mais um estribo. Depois, divida a cotinha da direita por 15 e acrescente mais um estribo. No total, deu 56 pelas minhas contas. O estribozinho está aqui. 3 barrinhas de 10 milímetros em cima, 2 barrinhas embaixo. A viguinha não tão grande, um comprimento intermediário, ela percorre toda a largura da casa. Eu não preciso decalar essas armaduras. Eu sempre deixo aqui 2 barras de 10 corridas. O mínimo tem que ter sempre 2 barras corridas para poder servir de sustentação para os estribos. E aqui 3 barrinhas de 10. Eu poderia decalar e economizar uma barrinha aqui num trecho e no outro, enfim, pelo processo de decalagem. Mas para viguinhas assim, eu encontro 2 barras, 3 barras, às vezes até 4 barras de 10, dependendo do contexto da viga. Eu deixo ela corrido e não decalo. Deixo ela como está corrido e entrego o projeto com as vergalhões todos corridos de ponta a ponta. Não faço essa economia pela decalagem. E no item 6, a armadura de momento torçor simples. Para calcular a armadura de momento torçor simples, primeiramente temos que encontrar o valor de T minúsculo, que é a espessura da parede fictícia. Temos dois casos, dois caminhos a seguir. Se o BS for maior ou igual a 5/6 de BW, a gente segue por esse caminho. Se não, vamos para o slide seguinte e verificar o valor exato. O BS equivale a BW menos 2 vezes, abre colchete, C mais φ de T mais φ de T sobre 2. O que significa isso? O BW é a largura da viga, 15 centímetros. É uma viga de 15 por 40, nossa viguinha V1, BW igual a 15. Menos 2 vezes. O C é o comprimento do concreto, 4 centímetros. Φ de T, esse φ de T ele se refere φ de T se refere ao diâmetro do vergalhão, da armadura usada para o momento fletor negativo, vergalhão de combate ao momento fletor negativo ou positivo, e o outro φ de T se refere ao estribo. De modo prático, eu adoto esses dois φ de T como sendo igual ao diâmetro do vergalhão. Então, eu vou ter 10 milímetros, porque o nosso vergalhão, para o combate do momento fletor negativo, tem 10 milímetros aqui e 10 milímetros aqui também. Então, resumindo, o nosso BS chega ao valor de 4 centímetros. Verificando se ele atende esse critério de 5/6, vamos verificar. Caso o PS, que é 4 centímetros, for maior do que 5/6 de BW, que é a largura da viga, a espessura, no caso T fictícia, ela se refere, vai ser igual, vai equivaler a BW sobre 6, que é a largura da viga sobre 6. Seria 15 centímetros sobre 6, se encontra o valor de T minúsculo. Como nesse caso ele não atende, 4 centímetros não é maior ou igual a 5/6 de BW, então temos que ir para o segundo critério. O segundo caminho, o BS tem que atender menor do que 5, tem que atender esse critério, menor ou igual a 5/6 de BW. Como ele já atende, o BS vai ser o mesmo, não modifiquei nada, apenas trago a equação aqui de volta, encontrei BS igual a 4 centímetros, e caso ele atenda essa equação, menor ou igual a 5/6, como já atendeu, o T, que é a espessura do parede fictícia, a seção vazada, vai ser igual a BS sobre 5. Então, ele atende, e no caso, o fictício seria o BS, que seria 4 centímetros sobre 5, o valor real do nosso valor de espessura de parede fictícia. Então, T é igual a BS sobre 5, 4 centímetros sobre 5 nos dá 0,8 centímetros. O que significa isso? A grosso modo, nós temos aqui a nossa viga de concreto armado com 15 por 40, por exemplo. A gente vai imaginar que existe uma espessura, no caso de parede fictícia, no entorno da nossa viga. Então, vai subtrair, da nossa viga de 15 por 40, vamos subtrair esse trecho de T minúsculo. E vamos considerar só a parte interna, uma envoltória interna de nossa viga. A gente não está aumentando, está reduzindo
de modo fictício, vai considerar que a nossa viga para combate ao torçor não vai ter mais 15 por 40, mas sim o valor de 15 por 40 reduzido ou deduzido do valor de T da espessura fictícia. Então, esse T ele vai ser utilizado para subtrair a largura total e a altura total, e no final vamos utilizar no cálculo essa seção transversal, no caso, não mais de 15 por 40, mas reduzido de 15 por 40, reduzido de valor de T. Então, a seção ideal de cálculo, a torção, ao deduzir o valor de T, ele nos dá uma área efetiva equivalente a BW, que é a largura da viga, menos duas vezes a espessura fictícia, 0,8, vezes a altura da viga bruta, menos duas vezes a espessura fictícia, resultando em 0,052 centímetros, no caso, metros quadrados. Já transformei em metros, cuidado, já botei em metros quadrados. Então, BW e o H foram deduzidos de T, e no cálculo da armação de torção, vamos considerar não mais 15 por 40, mas sim essa área reduzida, no caso, do valor de T. E verificação do concreto. O cálculo da tensão de cálculo da torção é feito do seguinte modo. A tensão, que é o tal, sim, pela letra grega, o tal, TD, é igual ao TD dividido por duas vezes a área efetiva vezes T. O TD eu não calculei aqui, o esforço torçor, não tenho essa memória de cálculo desse projeto, não consegui resgatar, mas o TD é o único torçor daquela região em balanço, da bancada, da marquise. Você substitui aqui o valor de torçor que você vier encontrar no seu cálculo por duas vezes a área efetiva vezes a espessura fictícia da parede, que é 0,8. E vai encontrar o tal TD de um certo valor, em toneladas por metro quadrado, por exemplo, ou por centímetro quadrado. E o cálculo da tensão última de torção é dada por tal TU igual a 0,22 vezes FCD, que é em função do FCK do concreto. Dividir FCK por 1,4 e encontra esse limite. Então, nesse caso, o tal TD ele tem que ser menor do que o tal TU, que é a tensão última de torção. Então, caso o tal TD fique abaixo do valor máximo, teto máximo de tal TU, não há ruptura da diagonal comprimida do concreto e seu cálculo passa. No caso de uma torção simples, tendo torção simples, sem momento fletor, esse seria o passo a passo para calcular a torção da sua viga de concreto. E cálculo da armação, no caso transversal longitudinal, armação, você vai encontrar por essa equação AST, área ação transversal sobre U, igual a TD, que é o esforço torsor, que eu não calculei aqui, pelo método das forças, nesse caso, dividido por duas vezes a área efetiva vezes o FYD. Basta substituir o TD. No caso, ao você encontrar esse momento torçor desse trechozinho em balanço, da marquezinha em balanço, por duas vezes a área efetiva, que a gente já calculou, vezes o FYD do aço CA50, que a gente calculou lá atrás, a gente calcula no caso, as dimensões das barras de aço, no caso, de gargalhão, de estribo, a gente sempre calcula o FYD. Então, volte nessa aula, você vai encontrar lá o valor do FYD direitinho, basta substituir o valor de TD e você encontra a armadura, no caso, em centímetros quadrados por metro. Essa seria a unidade. Eu tenho aqui em x, a gente não tem o valor de TD. Estou só mostrando a equação, como é que você utiliza no passo a passo. E cálculo da armação longitudinal, ela seria semelhante, você vai usar essa armação AST sobre U encontrada aqui, e multiplicar por duas vezes, cuidado, duas vezes a largura da viga deduzida de duas vezes a espessura fictícia, aqui não mais vezes, aqui seria mais a altura total menos duas vezes a espessura fictícia. Em uma dada equação, a gente utilizou a largura menos duas vezes t vezes a altura menos duas vezes t, que seria mais. Cuidado nessa equação. Então, você multiplica essa armação encontrada pela largura deduzida de t, somada à altura deduzida de t. Você vai encontrar a armação longitudinal necessária para poder combater o esforço torsor simples em sua viga. Aqui, mais uma vez, você pode se utilizar de armadura dupla, de estribos duplos, no caso, indicar a assinação transversal, e por fora do estribo, você indica os estribos assim, desalinhados. Caso você precise de estribos duplos para combater a torção. Caso a torção seja bem pronunciada, em caso do cálculo do estribo, você pode adotar dois estribos, três estribos, e assim por diante. Ou até aumentar a largura da viga, caso seja necessário. E as armações longitudinais, você vai dispor nas laterais. Eu sempre dispus nas laterais, mas pelo livro do Susequin, ele informa que esse valor, no caso de armação encontrada, centímetros quadrados total,
você vai encontrar, vai dividir pela armação unitária de uma barra de 10 milímetros, ou 12,5, como a gente fez para o momento fletor positivo e negativo, ao longo das nossas aulas até aqui. Vai apenas encontrar o número de armações em função dessa área total de armação, no caso, em centímetros quadrados, para ter a torção. Vai encontrar o número de barras necessários e distribuir ao longo do perímetro da viga. Ah, mas eu já tenho armadura de vergalhão aqui para momento fletor negativo e fletor positivo. O que que eu faço? Eu acrescento mais essa armadura ao fletor negativo e ao fletor positivo. Antigamente, enquanto aluno, eu considerava só para casas, por exemplo, só as armações nas laterais. Mas, pelo procedimento correto, né, pelo livro de Susequim, é de distribuir ao longo do perímetro as barras de modo igual, espaçamento igual ao longo do perímetro, para combater a torção em torno da sua viga. E no caso do torsor composto, até aqui mostrei a torção simples. O torsor composto é o quê? A torção mais momento fletor. Você não vai ter torção simples em concreto armado. Sempre vai ter composta, que vai ser a torção simples, a torção, no caso, mais a flexão. Então, aqui o cálculo da armação transversal longitudinal, ele vai nos dar o seguinte modo. Tal TU, que era de 0,22, aqui passa a ser de 0,25 vezes FCD, encontrando um vetozinho um pouquinho maior. E a verificação da tensão de torção, você vai ter que tal TD sobre tal TU, somado a tal WD sobre tal WU, tem que ser menor ou igual a 1. Então, esses valores a gente calculou, no caso, nos slides anteriores, o valor, no caso, de tal TD e tal WD, substitui aqui o valor, no caso, de tal TU, o novo tal TU seria esse, e ele tem que ser menor ou igual a 1, para poder satisfazer esse critério de flexão, no caso, composta, que é o torsor mais o fletor. Se, no caso, menor ou igual a 1, a seção transversal adotada para a viga é compatível. E caso maior que 1, aumentar a largura e ou a altura da seção transversal da viga e refazer o dimensionamento. Se for menor do que 1, o seu cálculo já passou. Diagramas de momento torsor. Esse aqui são alguns diagramas. Eu vou mostrar assim, marquise 1, marquise 2, talvez uma marquise 3, se não falar a memória. São 3 marquises, são 2 ou 3 marquises. Na marquise 1, eu destaquei a parte em balanço, coloquei aqui engastamento, coloquei só o trecho em balanço de um certo projeto, não é esse projeto, é um outro projeto. Destaquei em balanço aqui as vigas, a carga distribuída nas vigas, das lajes para as vigas, e pelo hiperestático, aqui eu fui destrinchando a viga, os graus, numeração de barras, seguindo o método das forças. Então está aqui a primeira marquise, passando passo a passo para você treinar em casa pelo método das forças, o sistema principal, as equações de compatibilidade encontradas e os diagramas finais. Para esse modelinho, o bacana do livro de perestática do Susequim, que ele traz modelinhos de vários tipos de marquise, uma viga curva, uma viga retangular, 3 vigas em balanço, tem vários modelinhos, mas nem sempre a gente vai ter os mesmos modelinhos na vida prática, vai ter modelinhos diferentes. Então, esse é o modelinho passo a passo, seguindo o método das forças, os diagramas M0, T0, momento fletor, momento torsor, M1 barra, né, T1, o MF final, o TF final, e aqui, direitinho, um resumo dos esforços, no caso, para você, caso você queira refazer pelo método das forças. Aqui é uma outra marquise, botei continuação, mas é uma outra marquise, é semelhante. Também tem aqui os engastamentos. Eu destaquei a estrutura de concreto armado, deixei em balanço as vigas, com as carguinhas, no caso, 1 metrozinho de balanço. Note que eu seccionei, fui fazendo o método das forças, aplicando, sistema principal, diagramas, no caso do sistema principal, momento fletor, cursor, o M1 e o T1, cálculo do EJS, equação de compatibilidade e diagramas finais que eu encontrei para esse outro projetinho. Lembrando que onde você tem fletor, aqui no caso, né, você vai ter aqui também alguma torção, e o fletor máximo, o torsor ele é compatível, no caso, com o fletor. Quando você tem um fletor máximo, você tem o fletor máximo, por exemplo, nessa região, você tem o torsor zero. E quando você tem um fletor, no caso, nulo, você vai ter um torsor máximo. Então, o torsor ele é semelhante ao esforço cortante. Muito torsor e cortante seguem a mesma natureza de comportamento. Então, onde você tem um cortante máximo,
tem um fletor mínimo. Onde tem um cortante mínimo, tem um fletor máximo. Com a torção, acontece de mesmo modo. Então foram duas marquisezinhas, não três, bem simplesinhas. Depois eu posso trazer outros desenhos para vocês irem praticando pelo método das forças. Para você ir praticando pelo método das forças. E meus primeiros livros, continuando, de análise estrutural, esses são os três livros que eu mencionei do Fussequin, em que você tem aqui não contrato armado, mas análise estrutural. É no volume 2 que você tem método das forças. O volume 1 é mais isostática, não é tão interessante para quem já está na carreira, já começou, já é recém-formado, já viu isostática bastante na faculdade. Recomendo o livro 2, caso encontre num sebo. Você vai ter vários modelinhos ali de Marquise, para calcular apenas o hiperestático, pelo método das forças. Não é para dimensionar em concreto armado esse livro. Ele tem os livros de concreto armado, mas esses aqui são de análise estrutural. E o terceiro, o método de Cross. O método de Hard-Cross eu vou trazer em uma aula separada, análise estrutural. Eu não vou trazer método das forças, que é bem cansativo. Eu vou trazer método de Cross, eu vou trazer métodos de deslocamentos. Eu posso criar uma playlist de análise estrutural depois com calma e reforçando essas aulas com vocês, para que vocês não abandonem o cálculo estrutural enquanto engenheiro, enquanto engenheira. Aqui outro livro de análise estrutural do Luiz Fernando Marta. O Luiz Fernando Marta é o criador do software, do programinha F2. Então, perdão, o Luiz Fernando Marta, ele é pesquisador na PUC do Rio de Janeiro, é um engenheiro civil, calculista, professor também nessa faculdade, nessa universidade, e é o criador do software F2, é um software fantástico. O livro dele, eu não cheguei a ver, mas eu conheço os materiais, alguns materiais que ele disponibilizava na época para as aulas na PUC, na internet, e com base nos materiais que ele fornecia pela PUC, com toda certeza, se seguindo essa mesma metodologia, o livro dele vai ser um livro campeão com relação à análise estrutural. A linguagem dele é bem fácil, bem gostosa de ler, de entender, de absorver, de treinar, praticar. O método de Cross eu aprendi depois de velho. Eu procurei materiais na internet, alguma coisa que não se ensina, não ensinava na minha faculdade na época, por ser um método muito simples, talvez muitas pessoas ignorem, não sei qual o motivo, mas é um método bem simples e bem eficaz. Vai dar o mesmo resultado do método de deslocamentos, método das forças, vai dar o mesmo valor. E foi num desses alfarrábios que eu encontrei do Luiz Fernando Marta que finalmente eu li e aprendi e comecei a fazer o método de hard cross. Criei no Excel direitinho e fui além. Fiz vários pórticos e vigas, tudo no Excel, tudo direitinho pelo método de hard cross. É difícil botar método das forças, né, no Excel, mas o de hard cross é bem mais simples, bem mais aconchegante ou prático de ser colocado no Excel. Então, s- não abri, não conheço o livro dele, mas cito o livro dele com base nos ensinamentos que ele tem na PUC. São materiais fantásticos, muito simples de entendimento, muito fácil de digerir, não são nada seco, desagradável, é uma linguagem bem simples. Então, o livro dele com certeza deve seguir essa linha, daí para cima. Então, recomendo o livro do Luiz Fernando Marta, o criador do F2. Aqui só mostrando a genialidade do F2. O F2 de hoje tem 3 megas. O que é isso? Um disquete, antigamente, na minha época de aluno, a gente utilizava o disquete de 5,5, de 3, 5 e um quarto e 3,5 polegadas. 3,5 polegadas é esse disquete mais rígido, é mais durinho. E o F2 na minha época de aluno, o F2 já estava, eram outras versões, lógico. Eram versões bem anteriores a essas mais moderninhas de hoje em dia. E o tamanho era menor. O F2 ele cabia no disquete de 1,44 megabytes. O que é 1,44 megabytes? Você multiplica por 1024 e vai obter em kbytes. Se eu multiplicar de novo por 1024, eu vou obter em bytes. Hoje em dia não tem mais necessidade de fazer esses cálculos em bytes. Hoje em dia é tudo megabyte, gigabyte, terabyte. Na minha época de infância e juventude, era no máximo bytes, eram bytes, no máximo kbytes, megabyte e olha lá. Era o nosso teto máximo de joguinhos, de programinhas, era no máximo, alguns kbytes, 300 kbytes, 400 kbytes. Hoje em dia o teto mínimo já é megabyte, para se falar no dia a dia. Então é importante trazer esse histórico da computação para mostrar a genialidade. Como é que ele conseguiu fazer caber dentro de um disquete de 1,44 megabytes um software tão dinâmico, tão eficaz, que muitas empresas utilizam como software principal. Eu mesmo utilizei ao longo de toda a minha carreira o F2 desde aluno, me adaptei.
e nunca tive problema. Calculei sempre parte à mão ou sempre usando F-Tool. Sempre usei F-Tool no dia a dia, é muito prático. Me adaptei enquanto aluno e não larguei mais até os dias de hoje. Por isso eu trago as aulas todas baseadas no F-Tool. Você tem condições de fazer projetos de metálicas ou concreto ou madeira, usando o F-Tool para calcular a parte peristática. Então, é uma genialidade ele conseguir fazer caber, na época, em um disquete de 1.044 megabytes, um softwarezinho tão poderoso pelo, pelo porte dele, pelo tamanhozinho dele, eh, trazer tanta coisa boa, tantos benefícios para alunos e profissionais. E aqui, só para comparar de modo mais descontraído, é o primeiro joguinho assim, de sucesso, um dos primeiros de grande sucesso no Atari, criados pelo Warren Robinet, um grande, genial criador, desenvolvedor de software, programador na época do Atari. Um joguinho desse, um arquivinho desse, tinha 128 bytes, ou seja, cabia no disquete de 5 1/4 de polegada, que tinha menos capacidade que aquele disquete que eu mostrei no slide anterior. Então ele conseguia trazer todo esse joguinho cheio de quadros, com morcegos, ferramentas, espadas, enfim, castelos que abria e fechava, tudo em 128 bytes de um Atari. A primeira vez que a gente via de um pouco mais de dinamismo, de cores no Atari, foi a partir de alguns certos joguinhos. E cabia em que é 128 bytes? É nada hoje em dia. E na época era tudo que a gente tinha para poder jogar um Atari. Esse outro sketch de 5 1/4, um outro grande gênio que eu considero o Jordan Mechner, ele conseguiu criar o joguinho Príncipe da Pérsia, que a gente utilizava, no caso do sketch, 5 1/4, e ele cabia em 360 KB. Pasme, ele cabia esse joguinho inteiro, com inúmeras fases, um bonequinho que se mexia, fazia vários movimentos, ele conseguia caber em 360 KB. Esse bonequinho, ele filmou o irmão dele e conseguiu trazer na computação gráfica. Isso em 90, 91, 92. Isso foi inédito. Isso não tinha esses movimentos todos no computador. E diga-se de passagem, isso aqui é um monitor colorido, talvez um VGA, 16 cores na época. Por muito tempo eu fiquei com monitor monocromático, década de 80, primeiro computador em 84, depois 4 cores, que era o CGA, tinha o VGA, 8 cores, se não falo a memória, o VGA, 8 cores, Super VGA, já tinha 256 cores. Enfim, foi um processo, a gente passou por muita coisa. Isso aqui é uma etiquetinha que a gente colocava para poder, quando a gente colocava no computador o disquete, tirava essa etiquetinha, para ele fazer a leitura dos dados, e quando retirava o disquete, a gente colocava essa etiquetinha de volta, para proteger de poeiras. Mas era inevitável, isso aqui é um teflon, e ele, enfim, tinha poeira e danificava. Aqui é uma CPU fantástica que mostra o drive para o disquete de 5 1/4, e o disquete no caso de 3,5 polegadas, como eu mostrei no slide anterior. Depois veio o CD. Então, quando eu vi esse joguinho com cores, depois em CD, num episódio do Globo Repórter, eu fiquei pasmo. Eu fiquei sem piscar. Era em 92, eu estava vendo cores no computador, movimentos no computador, quando esse joguinho surgiu. E ele cabia no disquete de 360 KB apenas. Então, são gênios. Eu classifico o Luiz Fernando Marta como um gênio. Pode parecer simples o F-Tool, mas ele cabia num disquetezinho de 3,5 polegadas, um pouquinho mais poderoso do que esse, em termos de capacidade. E, enfim, todos esses gênios conseguiram trazer grandes novidades na época, cabendo em muito pouco. Então, eu rotulo aqui, coloco o Luiz Fernando Marta nesse patamar de genialidade, sim. E deixo aqui minha gratidão mais uma vez por me prestigiar em mais essa aula, me acompanhar até aqui nesse cálculo da nossa viguinha. Vou apresentar mais duas vigas, e ao final de cada aula eu vou estar trazendo mais e mais notinhas. Na última viga vai ser a armadura de suspensão, onde vai ter uma viga cruzando com outra, e na aula seguinte, que seria a penúltima viga, eu vou trazer mais enfoque no caso de armadura de pele ou armadura de costela. No final de cada viga, você vai ter novas notas e você precisa somar todas essas notas. Recomendo que some todas essas notas juntas para você dimensionar todas as vigas com base em todas essas notas. Cada viga vai ser o mesmo exercício, o mesmo KPMD, apenas variando as circunstâncias geométricas, os esforços, o mesmo KPMD, mas ao final, sempre um conhecimentozinho diferenciado. Para não trazer tudo em uma aula só, fica uma aula muito longa. Assim, deixo minha gratidão e deixo aqui como recomendação os dois livros de estruturas, no caso de estrutura metálica, e de estruturas, no caso de pavimentos industriais em concreto. Esse último, de pavimentos em concreto, trago 7 projetos completos. São os únicos projetos que deram sucesso na Petrobras.
enquanto movimentos rígidos de concreto armado, sem fissura, sem trinca, e de metálicas. Toda a minha carreira, desde a Rouen até aqui, todo o meu enfoque, o meu melhor está nesse livro todo passo a passo, com sempre trazendo casos reais para você enquanto aluno, recém-formado e profissional já sedimentado, bem sedimentado na vida profissional. Assim, deixo minha gratidão mais uma vez e te aguardo na próxima aula.